Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Priscila Lemos, sou artesã e designer de macramê e hoje, a convite da Fischer, eu quero te ensinar a fazer esses lindos porta-guardanapos orelhinha para você arrasar na sua mesa de Páscoa. Eu já trabalho com macramê há mais ou menos 3 anos e durante esse período eu pude perceber que para cada projeto que você vai elaborar, existe um fio específico para obter o melhor resultado para aquela peça. E nesse caso, para eu conseguir essa peça com essa estrutura e com esse tamanho, com esse design, eu optei por trabalhar com o fio Nubble, que é um fio extra premium da Fischer. Eu quero aproveitar para te falar algumas características que me fizeram escolher esse cordão para esse projeto. O fio de malha Nubble, ele é um fio extra premium, ou seja, ele foi fabricado para você utilizar para esse fim. Ele tem 3,5 centímetros de espessura, do início ao fim do rolo, não possui emendas e ele garante essa estrutura daqui para minha peça, que é o que eu quero. Eu já trabalhei com alguns fios e alguns outros cordões que eu precisei utilizar um arame para dar sustentabilidade a essa peça. E no caso, com o fio Nubble eu não precisei. Então ele ficou perfeito para trabalhar com esse tipo de design, com esse tipo de desenho. E mais uma característica que me fez escolher trabalhar com o fio Nubble é a maciez que esse fio tem. Porque no macramê, vocês vão ver que a gente só vai utilizar as mãos, nós não vamos utilizar agulhas, só para fazer o acabamento. Mas você vai ter contato direto com esse fio aqui, do início ao final do seu projeto. Então, quando você trabalha com um cordão que tem essa maciez daqui, você não corre o risco de machucar as suas mãos. Agora, deixa eu te falar um pouquinho sobre rendimento. Um rolo desse daqui tem 140 metros, ou seja, eu fiz aqui as contas e você vai conseguir fazer aproximadamente 26 a 27 orelhinhas como essa daqui. Sem falar nessa paleta de cores, né? Quando eu vi essa paleta de cores eu fiquei encantada e achei que tinha tudo a ver com o nosso tema da Páscoa. São cores que conversam entre elas e que vão formar uma mesa linda e divertida. E agora que eu já te apresentei um pouquinho sobre o fio Nubble, eu quero te falar uma coisa. Mesmo que você não saiba fazer macramê, essa peça daqui é uma peça de nível iniciante. E eu vou te ensinar o nó necessário para você fazer esse projeto. É apenas um nó. Então fica comigo e confere os materiais. Vamos lá? Anota aí toda a lista de materiais que a gente vai precisar. Uma prancheta, fita métrica ou matrena, cola de silicone, argolas de madeira, nesse caso eu estou utilizando as de 5,5, uma tesoura e uma agulha de tapeçaria para você fazer o acabamento da peça no final. Antes de você fazer o corte dos fios, eu quero te dar uma dica para quando você for trabalhar com fio de malha para o macramê. Para você melhorar o desempenho desse fio, eu te sugiro que desenrole o rolo e dê uma leve esticada nesses fios de malha. Por quê? Fazendo isso, você vai conseguir obter um nó mais harmonioso e vai melhorar o desempenho do fio de malha. Deixe ele descansando por algumas horas antes da gente fazer o corte desses fios. A melhor forma de você cortar o fio de malha é em uma superfície plana. Isso para garantir que quando você cortar esse fio, ele esteja em repouso, que ele não esteja esticado. Você vai cortar 4 fios de 120 centímetros para a gente fazer as 2 orelhinhas. Lembra que eu já tinha comentado a respeito do rendimento? Para cada orelhinha, a gente vai utilizar 4,8 metros de fio, ou seja, com um rolo, a gente consegue fazer entre 26 a 29 orelhinhas como essa. E você vai cortar cada um dos 4 fios da mesma forma, garantindo que o fio não esteja esticado. Para iniciar a montagem da sua peça, eu preciso que você separe a prancheta e a argola de madeira. Nós vamos laçar esses fios pela argola da seguinte forma. Eu preciso que tenha na parte interna, entre os 2 fios, 30 centímetros de comprimento. E para fazer a laçada é muito simples. Você vai dobrar o fio, obedecendo essa medida interna que eu passei para você, vai passar por detrás da argola
e vai puxar os fios por dentro dessa orelhinha. É muito importante que você obedeça essa medida para que não falte fio na hora da gente terminar o nosso trabalho. Agora, a gente vai repetir o mesmo processo com o outro fio. Dobramos ao meio, mantemos 30 centímetros na parte interna e puxamos por dentro da orelhinha. Note que na parte interna os fios são menores. Os fios de dentro vão permanecer com os 30 centímetros, enquanto as partes externas são maiores. Laçamos os fios da primeira orelhinha, agora vamos pegar os outros 2 fios e repetir o mesmo processo. Parte interna dos fios com 30 centímetros e laçamos na argola. O nome desse nó, inclusive, é um nó de laçada. É um nó bem utilizado no início do trabalho do macramê. Repetimos o mesmo processo com o seguinte fio e garantimos as mesmas medidas da parte interna, 30 centímetros interno e os externos maiores. Posicione essa argola na prancheta para que possamos iniciar os nós. Separe os fios da direita, porque a gente vai começar a trabalhar pela esquerda. Vamos fazer uma orelhinha por vez. Vamos começar pelo primeiro nó quadrado. Primeiro a gente faz o movimento de um 4 com o fio da esquerda. Depois a gente vai pegar o fio da direita, vai passar por cima deste fio, por baixo dos 2 fios do meio e, por último, por dentro do 4 que a gente formou com a esquerda. Aí a gente puxa e ajusta bem essa primeira parte do nó quadrado, que se chama meio nó quadrado. Agora a gente vai fazer o mesmo processo, só que rebatido para o lado da direita. Então, a gente vai formar agora um P com o fio da direita. Vamos pegar o fio da esquerda, passar ele por cima do fio da direita, por baixo dos 2 fios do meio e, mais uma vez, por dentro da barriguinha do P. Feito isso, ajusta o nó e vamos repetir mais uma vez. Fio da esquerda formando um 4 por cima dos fios do meio. Fio da direita por cima do fio da esquerda, por baixo dos fios do meio e por dentro do 4. Ajustou, feito meio nó quadrado. Fio da direita formando um P, da esquerda por cima do da direita, por baixo dos 2 do meio e por dentro da barriguinha do P. Ajustou. É muito importante que você ajuste bem os nós para garantir uma carreira de nó quadrado bem homogênea. Agora você vai fazer uma carreira de nós quadrados para que a gente consiga fazer essa primeira orelhinha. E para isso, você vai tecer 17 centímetros de nós ou 23 nós. E eu vou acelerar aqui essa produção da primeira orelhinha da esquerda, até eu completar esses 17 centímetros de nós. Vamos conferir para ver se tem 17 centímetros antes da gente partir para fazer a outra orelhinha. 17 centímetros, certinho. Então, a gente parte agora para o lado direito, tecendo da mesma forma e obedecendo os 17 centímetros de trama. Agora que a gente já tem os 2 lados completos, nós vamos precisar da cola de silicone e da agulha de tapeçaria para fazer o acabamento. Dê uma apertada nesse último nó que você fez em cada lado. Depois disso, a gente vai precisar cortar esses 2 fios da parte interna bem rente ao último nó quadrado. Vamos fazer um arremate com a cola de silicone nesses 2 fios que a gente cortou. Então, você vai pingar uma gotinha de cola de silicone em cada um dos lados e vai dar uma leve apertadinha com os dedos para poder garantir que essa cola fixe e mantenha aqueles fios bem presinhos ali no último nó. Retira a argola da prancheta e agora a gente vai fazer a modelagem dessa orelhinha.
para que essa carreira de nós vá se ajustando para formar essa curvinha. Agora a gente vai posicionar esse fio por fora da argola, para a parte de dentro, passa por cima, por dentro da argola e por dentro da orelhinha. E aí a gente fez o nó de laçada, para terminar da mesma forma que a gente começou. Joga esse fio para trás e agora a gente vai fazer o mesmo movimento com o segundo fio. Preste atenção que a gente vai repetir algumas vezes, você vai conseguir pegar. Pegou o fio, passou por cima da argola, joga para a parte de dentro, passa mais uma vez por cima, ajustou, passa por cima, por dentro da argola e por dentro da orelhinha. E agora a gente já consegue ver os dois nós de laçada. E jogue sempre esse fio da sobra para trás, porque já já a gente vai fazer o arremate dele. Vamos repetir o mesmo processo com a outra orelhinha. Fazemos a modelagem dessa orelhinha e o mesmo procedimento com os fios externos, passando por cima da argola para a parte de dentro, puxou, ajustou, passou agora por baixo da argola e por dentro dessa orelhinha que a gente criou. Fizemos o nó de laçada. Ajusta, joga esse fio de sobra para trás e vamos fazer a mesma coisa com o segundo fio. Por cima da argola, por dentro, por cima do fio, por baixo da argola e por dentro da orelhinha. Puxou e ajustou. Nota a forma como eu ajusto. Agora que a gente posicionou todos os fios de sobra para trás, a gente vai fazer o arremate desses fios. E vamos utilizar agora aquela agulha de tapeçaria, onde a gente consegue passar um fio de malha por dentro do buraco dessa agulha. Um bom acabamento faz toda a diferença em qualquer trabalho artesanal. E essa foi a melhor forma que eu encontrei para finalizar esse tipo de trabalho. Você vai passar o primeiro fio pelo buraco da agulha e vai passar por dentro do segundo nó quadrado que você encontrar. Eu vou dar um zoom para você conseguir ver melhor. Você vai pular o primeiro nó quadrado e vai para o segundo nó e vai passar por dentro de 2 fios. Passou por dentro do primeiro, passou por dentro do segundo, viu? Facilmente. E agora você vai puxar. Você vai ter um pouquinho de dificuldade para puxar essa agulha, mas é só ter um pouquinho de paciência que logo, logo sai a agulha e o fio. Puxamos até sair a outra extremidade do fio e pronto. Agora a gente vai repetir o mesmo processo com o outro fio. E agora vai ser mais tranquilo de passar o segundo fio. A gente coloca o fio de malha pela agulha e mais uma vez a gente vai passar por dentro desses 2 fios do segundo nó quadrado. Olha lá. Fazendo o mesmo caminho que a gente fez com o primeiro fio. Puxou. E para garantir que esse fio não vá sair, a gente coloca um pinguinho de cola de silicone. Para isso, você vai puxar as sobras para dentro da argola e vai empurrar a orelhinha para trás o máximo que você puder, para que fique um vãozinho. Nesse vãozinho, você vai pingar uma gotinha de cola de silicone, vai empurrar ali com os dedinhos e você vai apertar esse fio e esperar essa cola secar um pouquinho, antes de você fazer o corte, tá? Ajustou, apertou, deixa ele descansar e vamos fazer a mesma coisa que a gente fez do lado esquerdo, lá com o lado direito.
Mais uma vez, a gente passa o fio de malha pela agulha, pula o primeiro nó quadrado e enfia essa agulha nos 2 próximos fios. Puxou até que o fio saia e vamos fazer a mesma coisa com o outro fio. Agora mais fácil, porque já tem o caminho ali garantido. Você vai enfiar o fio de malha na agulha e vai passar pelo mesmo buraquinho. Puxou. E bora finalizar também com a cola de silicone. Jogo esses fios para dentro da argola, ajusto e faço bastante força, pode fazer força mesmo. Joga as orelhinhas para trás e nesse vãozinho você vai pingar uma gotinha de cola de silicone. Apertou um pouquinho, deixou secar. Agora é só fazer o corte desse excesso de fios, sempre puxando o máximo esse fio para você cortar bem rente ao nó. Cortou? Aí você vem com a agulha, com a pontinha da agulha mesmo, e empurra para fazer esse acabamento perfeito. Ó, você vai empurrar esse pedacinho de fio que está aparecendo para fora, para dentro do nó. Pronto. Vamos fazer a mesma coisa do lado direito? Puxou o fio, cortou bem rente o excesso. Cortou. Pega a agulha. Dá sempre aquela arrumadinha, né? Pega a agulha, coloca o excesso para dentro e pronto. Você tem aí um acabamento impecável. Você não consegue nem visualizar aonde começa e aonde termina o fio. E tá aí o seu porta-guardanapo, lindo, pronto para ser usado e fazer uma mesa maravilhosa na sua Páscoa. Você pode fazer ele de uma cor só, um jogo com várias cores e abusar na criatividade para montar a sua mesa. E quando você fizer, não deixa de marcar a gente nas redes sociais, porque eu vou adorar ver como que ficou a sua peça. Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo para você!